Olha, contador, para você que é contador, profissional de contabilidade, para você que trabalha em RH, para você que trabalha no setor de departamento pessoal das empresas, deixa eu puxar um assunto com você. Você já está ciente a respeito dessas questões que envolvem os dados contratuais de um determinado vínculo lançado no novo evento S2500 de processo trabalhista? Quando eu falo de dados contratuais, eu estou falando de admissão, de desligamento, da categoria do empregado, da natureza do trabalho do empregado. Eu estou falando dessas questões que envolvem situações que caracterizam aquele contrato de trabalho. Será que esses dados contratuais eles sempre vêm dos eventos não periódicos praticados anteriormente lá no âmbito do E-Social? E se aqueles eventos não tiverem sido lançados? Se eles não eram possíveis porque não existia o cronograma do E-Social aplicável àquilo? Ou se ele não tinha sido lançado dentro de um período de um cronograma em que era necessário ter promovido, mas você terminou não fazendo por algum motivo? Como é que vai funcionar essa interação? Eu estou falando agora especificamente em relação aos dados contratuais do vínculo. É muito importante que você esteja atento, porque em alguns casos esses dados contratuais já surgem diretamente no S2500. Em outros casos, você precisa promover algum tipo de inserção lá no ambiente do web geral, sem ser o processo trabalhista, para poder você resolver aquelas questões. Em alguns casos, você vai precisar corrigir, sempre fazendo menção, por exemplo, aquele processo trabalhista, para que só depois você entre no S2500. Te informo, é muito importante você saber a respeito disso. Eu comecei falando dessa questão dos dados contratuais, mas vamos falar de bases de cálculo que você vai precisar lançar. É importante você saber, por exemplo, já as nuances que vão existir quando você estiver lançando bases de cálculo, seja na versão 1.1, seja na versão 1.2. Isso vai ter uma especial atenção quando a gente for falar de bases de cálculo de FGTS. Mas não vá pensar que a mudança de 1.1 para 1.2 tem a ver simplesmente com FGTS. Eu te chamei essa atenção porque as evoluções que existirão da 1.1 para a 1.2, elas têm essa necessidade de se preocupar. Se em algum momento anterior já existia uma determinada informação no ambiente do CEFIP, no ambiente do E-Social, em ambas as situações, para que você tenha um conhecimento do que é que você vai precisar efetivamente lançar. Você está notando o que eu estou querendo dizer? Se você simplesmente abre o processo trabalhista e olha o campo, base de cálculo de um, base de cálculo de outro. Se você não souber o que vai entrar, isso pode, naquele campo, isso vai poder te dar algum tipo de dor de cabeça. Porque quando você vai lançar coisas de base de cálculo, você tem que estar atento, por exemplo, a essas questões da substituição do CEFIP no ambiente do E-Social, coisa que nesse momento em que eu estou gravando, ele só aconteceu para efeito do INSS, mas só acontecerá em relação ao FGTS com a chegada do FGTS digital que está prevista para 2024. Essas nuances de que você precisa saber, isso daqui entrou já anteriormente no sistema? Se já entrou lá, vai precisar entrar do lado de cá no processo trabalhista? E se entrou lá, mas já tiver o FGTS digital funcionando e eu quiser recolher tudo com a facilidade do FGTS digital, eu vou poder lançar direto no S2500? Sim, mas você tem que ter muito cuidado com essas questões do marco temporal que envolvem a substituição de lá do CEFIP. E quando a gente fala isso, cuidado, porque esses marcos temporais eles são diferentes entre os diversos grupos quando a gente está falando de substituição do CEFIP para efeito do INSS. Já para o FGTS não, você vai ter uma substituição para todo mundo a partir da entrada do FGTS digital. Mas essas nuances de você compor, se naquele período eu estava tratando do INSS, eu vou ter um comportamento. Para efeito de FGTS, se eu estiver utilizando a versão 1.1 é de um jeito, se eu estiver utilizando a versão 1.2 é de outro jeito.
Será que só deveriam entrar, quando a gente fala ainda de base de cálculo, no S2500, os valores extra-folha? Deixa eu explicar para vocês. Valor que eu chamo extra-folha são os valores que estavam além do que não estava na folha de pagamentos. Eram valores que não estavam originalmente reconhecidos, que não tinham sido lançados anteriormente porque o empregador não reconhecia. Só depois, por exemplo, de um acordo, de uma sentença judicial, é que, porventura, aquele valor foi reconhecido em juízo e aí o empregador vai precisar lançar e promover os diversos pagamentos e recolhimentos. Então, você precisa saber quando é que só entram nas informações do processo trabalhista os valores extra-folha e quando você vai poder se utilizar, inclusive, de lançar coisas de base de cálculo que, inclusive, você já poderia ter informado lá no S1200 do E-Social em duplicidade. Mas toma cuidado. Isso é muito importante. Se você não entender isso, você corre o risco de lançar em duplicidade e a apuração dos valores ela vai ser feita de forma duplicada. É muito importante você saber quando cabe uma situação, quando cabe uma outra situação. Então, quando você vai ter lançamentos no web geral e também no processo trabalhista, você vai precisar entender, por exemplo, como é que vai funcionar a apuração do FGTS em relação ao FGTS digital. Alguns conceitos de competência de apuração, de competência de referência e por aí vai. Tudo isso misturado com o marco temporal que eu tinha falado para vocês em um outro vídeo. Uma outra novidade, se é que isso é novidade, é que no processo trabalhista, no novo evento do processo trabalhista, você vai precisar discriminar essas diversas bases de cálculo ao longo das competências. Isso é a regra, tá? Existem algumas pequenas exceções, mas via de regra você vai precisar distribuir essas bases de cálculo. E inicialmente, deixa eu te dizer, você talvez fique um pouco chateado com essa necessidade de você fazer isso, mas já existem instrumentos normativos que já exigiam que você prestasse essas informações de forma detalhada. Só que quando você reconhece essa obrigação, você pode pensar, mas meu Deus, existem situações em que eu não vou ter essa discriminação mês a mês. Como é que eu vou fazer para você fazer algum tipo de distribuição? Para que você faça essa distribuição, o ideal, claro, é obter sempre que possível, lá na Justiça, aquela relação dos diversos valores devidos ao longo do tempo. Mas em algum momento em que você tem um acordo que os valores estão consolidados, até para distribuir, é importante que você saiba algumas nuances, inclusive em relação à tabela de incidência de INSS e de FGTS, para poder você fazer uma distribuição mais correta. Não basta você pegar aquilo e sair dividindo pelo número de parcelas. Isso pode dar certo em alguns casos, pode dar errado em outros casos. Então, é muito importante que você entenda bem essas nuances da necessidade de fazer a informação da base de cálculo, porque se você não fizer isso corretamente, você corre o risco de informar errado e trazer, em consequência disso, prejuízo para o empregador e também para o empregado. Quando nós falamos a respeito de informações do vínculo, vamos imaginar o seguinte: se esses vínculos não existiam no âmbito do E-Social, como é que isso vai ser tratado a depender de se a prestação de informação está sendo feita pelo responsável direto ou pelo responsável indireto? Será que esses vínculos que não existiam no E-Social sempre entrarão diretamente a prestação de informações no S2500? Você vai notar que existem alguns casos, a grande maioria das vezes sim, mas existem alguns casos que não, em que você precisaria previamente acertar essas questões. Outra coisa, se eles estavam sendo prestados no ambiente do E-Social pelo responsável direto, mas quem está prestando informações agora do processo trabalhista for o responsável indireto, como é que ele deve proceder para poder fazer, inclusive, menção? Quais são os cuidados que você precisa ter a respeito disso?
Observa que eu falei para vocês um monte de questões para que você acorde, para que você perceba que não basta saber onde estão os campos. Você precisa saber o que, quando, quanto e como fazer esses lançamentos. Por esse motivo, eu estou fazendo uma divulgação do curso que eu preparei para vocês com muito carinho, composto de 24 videoaulas, sendo 18 aulas práticas. O curso tem muita teoria, mas também tem muita prática, tem um material de apoio, tem um índice por vídeos, está cheio de coisas para enriquecer o teu aprendizado. De toda forma, foi muito bom estar com vocês e enquanto isso, eu sigo contando nuvens.